Salve, salve rapaziada, Ferrer na área, saca só. Imagina que depois de uma explosão em uma instalação de pesquisa, um vírus desconhecido acaba se espalhando pelo mundo, infectando o cérebro de todos os humanos, fazendo com que criaturas que as pessoas pensavam que eram apenas imaginárias, agora passassem a ser vistas, sendo chamadas de Phantoms. Pois é, pessoal, o nome desse anime é Musagen no Phantom War. Como de costume, o nome vai estar aqui no comentário fixado, então já deixa aquele pescotapa no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! O anime começa com o nosso protagonista Haruhiko Ichijo, contando sobre como a percepção humana pode alterar a forma como vemos o mundo ao nosso redor, e explicando que a explosão de décadas atrás, além de ter causado a mudança na realidade, fez com que algumas pessoas adquirissem poderes. Depois disso, Haruhiko desperta em sua cama, atrasado para a aula. Nessa hora conhecemos Ruru, a pequena fada que era companheira do garoto, e junto eles saem em direção à escola, onde Mai Kawakami estava enfrentando uma das criaturas. Assim que Haruhiko chega, ele pega seu caderno e começa a desenhar um Phantom, pois seu poder consistia em selar as criaturas que desenhasse. Assim que termina, ele sela a criatura dentro dele. Após isso, descobrimos que Mai e Haruhiko faziam parte do time E do clube de caçadores de Phantoms, e que os dois possuíam as piores notas da classe, além de que destruir o Phantom era um teste que os jovens deveriam enfrentar em troca de uma recompensa. Mas os dois acabaram não recebendo nada, pois em sua luta, Mai acabou destruindo um relógio da escola. Desse jeito, os dois ficam extremamente tristes, e Mai fala que eles precisavam de mais gente pro time, por necessitar urgentemente de dinheiro. Tá dura, já que ela era uma estudante e que vivia sozinha. Mais tarde, Haruhiko vai para casa, pensando no que Mai tinha falado, quando vê uma garota chamada Reina Izumi, cercada por alguns Phantoms, e quando pensa em ajudá-la, ela simplesmente devora todas as criaturas, usando um poder chamado Devorador de Phantoms, deixando o nosso protagonista impressionado. Então ele corre até a garota e tenta convencê-la a juntar ao seu time. No entanto, a forma como Haruhiko a convida deixa a moça assustada, e ela tenta fugir, mas acaba tropeçando nas escadas. Então nosso protagonista tenta ajudá-la, gerando uma situação ainda mais desconfortável. No dia seguinte, Haruhiko tenta convidar a Reina novamente, mas ela recusa. Ele então a convida para almoçar, na esperança de que conseguisse fazê-la mudar de ideia. Já na cantina, Reina come igual Corbucci Eats, e ao ver nosso protagonista surpresa com aquilo, ela revela que nunca tinha comido ali, pois não tinha dinheiro, já que não recebia mesada. Haruhiko tenta usar isso para convencê-la a entrar no grupo, contando que caso ela juntasse ao clube, iria passar a receber recompensa por cada Phantom derrotado, deixando Reina pensativa. Depois disso, nosso protagonista apresenta a Reina para Mai, e o trio então sai em uma missão para enfrentar alguns Phantoms dançantes em forma de poste de eletricidade. Eles estavam causando muita interferência nos sinais de rádio, por isso deveriam ser banidos. Chegando lá, Mai tenta enfrentá-los de um ataque direto, mas é ineficaz. Nosso protagonista então fala que o único jeito de derrotá-los era se juntando à dança deles. Basicamente haverá uma batalha de TikTok. Assim os estudantes se veem em meio a uma competição de passar por baixo da corda, e após Reina e Haruhiko serem eliminados, Mai consegue enfim vencer a disputa e os Phantoms se rendem, sendo devorados pelos poderes de Reina, que enfim resolveu aceitar se juntar ao time E. De volta ao colégio, os jovens vão até a sala da professora Arisu Himeno para reportar sobre sua missão e receberem suas recompensas. Quando vem Koito Minase saindo de lá. A garota é uma jovem extremamente poderosa e candidata para trabalhar na agência de controle de Phantoms, uma garota que prefere trabalhar sozinha. No outro dia, após comprar um novo caderno, Haruhiko diz para Ruru que agora que contava com os poderes de Reina no time, eles não necessitavam mais da sua habilidade de selar os Phantoms em desenhos, e por isso ele tentaria aperfeiçoar seus poderes para invocar os seres usando sua arte. Já mais tarde, o time E é convocado pela professora Arisu. Eles deveriam ajudar Minase a enfrentar um Phantom robô, que havia saído do controle em uma fábrica abandonada, que pertencia à empresa Alayashiki, a mesma empresa que tinha desenvolvido o vírus que causou o surto mundial. Já na fábrica, vemos Minase usando seus poderes vocais para enfrentar alguns robôs seguranças, mas sem obter efeito algum. Logo os membros do time E chegam e Haruhiko percebe que o líder dos Phantoms estava criando uma onda sonora na mesma frequência dos gritos de Minase, e por isso eles não tinham nenhum efeito. Então, usando o trabalho de equipe, eles conseguem derrotar os inimigos, e antes de ser selado, o líder dos seres diz que seu objetivo era proteger os segredos da empresa. Em seguida, ao ver que estava tudo resolvido, Minase elogia as outras moças, ignorando o nosso protagonista indo embora. Já de noite, o trio vai até a casa do nosso protagonista, e lá a fada Ruru revela ter pego um dispositivo da carcaça do robô na fábrica abandonada, que eles não sabiam o que era, e após as moças irem embora, Haruhiko passa a noite tentando desvendar o que era aquilo, mas sem sucesso. Já pela manhã, Haruhiko mostra para Reina e Mai que estava desenhando um demônio chamado Marcósias, para que pudesse praticar sua invocação, até que a professora Arisu aparece e os manda investigar um OVNI que estava stalkeando o dormitório feminino.
Eles partem para o local, onde Reina e Mai têm a ideia de trocarem de roupa em um dos quartos, e assim atrair o OVNI bisbilhoteiro, deixando Haruhiko do lado de fora, esperando até que o Phantom OVNI aparecesse. Assim que ele aparece, o garoto invade o quarto antes que as moças tenham tempo de se vestir, e na confusão que seguiu, ele acaba cortando o dedo. Ao ver o sangue, Haruhiko resolve usá-lo para invocar o demônio que estava desenhando, porém a invocação não sai como ele esperava e um pequeno cão alado aparece. Mesmo parecendo inofensivo, o cachorro acaba ajudando o trio a capturar o OVNI, e após Reina utilizar sua técnica para devorar o Phantom, ela vai até o nosso protagonista e chupa seu dedo, fazendo com que a ferida cicatrize instantaneamente, surpreendendo até a própria garota. Um tempo se passa e o time E vai até uma ponte, onde deveriam enfrentar dois Phantoms que estavam causando problemas. E lá, Mai diz reconhecer aquele lugar. Logo duas criaturas se materializam, contando que o objetivo delas era justamente atrair Mai até lá. E isso deixa Haruhiko intrigado, mas a garota não perde tempo e começa uma luta corporal contra elas, porém acaba levando a pior. Nosso protagonista ajuda a amiga invocando Marcosias para distrair os Phantoms, enquanto eles fogem. No dia seguinte, Mai tem a ideia de ensinar a luta corpo a corpo para Haruhiko e Reina, para que assim eles pudessem ajudá-la na luta contra as duas Phantoms. Contudo, nosso protagonista leva a pior nos treinos e dá a ideia de copiar as memórias de Mai relacionadas às suas técnicas de combate, e assim conseguir transferi-las para o cérebro dele, já que, segundo uma teoria, as memórias não ficam guardadas no cérebro, e sim em uma espécie de nuvem, como arquivos de um celular. Por isso ele acreditava que esses dados podem ser acessados de alguma forma. A princípio, Mai fica desconfiada, achando que aquilo era apenas uma desculpa para abandonar o treino, mas ela resolve aceitar. A professora Arisu apoia a ideia, dizendo que a habilidade do nosso protagonista de invocar Phantoms poderia fazer com que ele fosse capaz de acessar as memórias da amiga. Nessa hora descobrimos que a professora Arisu era membro da equipe de pesquisas da empresa Alayashiki. Então, na tentativa de se conectarem para conseguirem compartilhar suas memórias, Mai e Haruhiko passam o dia em lugares onde a garota costumava frequentar, e no final da tarde, eles voltam até a ponte de antes. Dessa vez, Mai se recorda de ter feito duas amigas ali, após uma viagem da escola. Nesse instante, as Phantoms da ponte retornam e iniciam uma nova luta, que as vilãs dominam sem dificuldade, jogando Mai pra longe. Haruhiko tenta segurá-la, mas tropeça, e os dois acabam tendo um choque de cabeças. Isso possibilita que Haruhiko acesse as memórias da garota, percebendo que as duas meninas que ela havia conhecido quando era criança eram as duas Phantoms. E que, ao contrário do que Mai dizia se lembrar, ela tinha sido bastante bruta com elas, motivando as duas a se vingarem. Voltando à realidade, a luta recomeça, e Haruhiko acaba entrando no confronto. Ao perceber que havia conseguido assimilar as habilidades da amiga, juntos eles conseguem vencer as rivais, que desaparecem após serem derrotados. Alguns dias se passam e Reina ganha um cupom para comer à vontade em um restaurante, como prêmio por ela ter finalizado um Phantom. E mais uma vez a garota demonstra seu apetite voraz, come pra carai. Reina se despede dos amigos e vai até o ponto de ônibus. Lá ela vê um motoqueiro passar e pensa que era sua irmã mais velha, que havia fugido de casa por conta dos pais serem extremamente controladores. Mas logo ela se dá conta do erro, na hora em que um estranho busão chega no ponto, e quando Reina embarca nele, subitamente ela se vê em casa. Na escola, a moça conta a experiência para os amigos e Minase, que tinha visto ela embarcando no ônibus no dia anterior, surge dizendo que aquilo era um Phantom e que Reina estava possuída. Assim o grupo decide investigar sobre aquilo, indo até o ponto de ônibus. E enquanto conversam, o busão surge, fazendo Reina entrar em uma espécie de transe e acabar embarcando antes que os outros pudessem fazer alguma coisa. Mas Haruhiko consegue segui-la, antes do coletivo fechar as portas e sumir. Sem demora, os dois chegam em uma casa no campo, habitada por um casal de Phantoms coelho, que Reina pensa serem seus pais. Do nada a gente consegue observar que apareceu orelhas de coelho na cabeça dela. Nosso protagonista invade a casa para tentar libertar a amiga. Mas assim que ele senta na mesa para jantar, ele prova um pouco de arroz e também acaba no transe, e com orelhas de coelho em sua cabeça. Após um tempo na casa, acreditando que todos eram uma grande família feliz, os jovens retornam à realidade, percebendo que a hora quase não tinha passado desde que embarcaram no ônibus. Já no dia seguinte, Reina desabafa com os amigos sobre a culpa que sentia por fazer parte do grupo de caçadores de Phantoms escondida dos pais. Mais tarde, os membros do time E e Minase vão mais uma vez no ponto de ônibus, e quando o coletivo chega, Reina e Haruhiko entram em transe, embarcando no busão assim que ele abre as portas. Ao ver a situação dos amigos, Mai e Ruru embarcam também e chegam até a casinha no campo instantaneamente, onde as duas tentam livrar os colegas do transe, porém acabam comendo a comida enfeitiçada. Mai acaba no transe como os demais. Apenas Ruru fica de fora, pois era imune ao feitiço por conta dela ser um Phantom também. Assim o grupo passa a agir como uma grande família, até que Haruhiko vai ao banheiro. Charuto estava no beiço. Enquanto estava sentado no trono, Ruru percebe que as orelhas de coelho do garoto haviam sumido, e ele se vê livre do transe, se lembrando que os banheiros eram portais para outros mundos. Isso deveria ser o motivo pelo qual o feitiço foi rompido. Então ele arrasta a Reina pra lá, rompendo o feitiço dela também. E em seguida, a moça desabafa, contando que ter aquela família feliz era o que ela desejava desde que sua irmã tinha fugido de casa.
Nesse momento, o casal de coelhos percebe o que tinha acontecido e diz que teriam que ir embora agora que o feitiço foi quebrado, e pedem para Reina ir junto com eles, já que aquela felicidade era o que ela queria, e a garota quase cede à tentação, mas Haruhiko consegue convencê-la a não ir, e os coelhos desaparecem. No dia seguinte, Reina revela que resolveu contar tudo sobre o clube de caçadores de Fenton aos seus pais, e que eles aceitaram que ela participasse do grupo, para sua imensa felicidade. E ao entardecer, a garota retorna para casa, pensando em um dia rever seus pais Fentons. Alguns dias se passam e Haruhiko está conversando no refeitório com Shosuke Morohashi, que está contando a ele sobre o modo antipático de Minase, até que a garota os surpreendem e deixa os dois encabulados. Depois da aula, nosso protagonista vê Minase indo em direção aos viveiros para enfrentar um Fenton que causava problemas por lá. Ele vai atrás da moça para se desculpar, alcançando na hora em que estava enfrentando um monstro de 3 cabeças, que tenta atacá-lo, mas Minase o protege. Contudo, a garota fica impotente ao ser impossibilitada de usar seus poderes vocais, por conta de uma névoa expelida pela criatura, e é salva por Kurumi, uma jovem que observava todo o confronto e que usa o seu urso de pelúcia, chamado Albrecht. Reina e Mai chegam logo a seguir, e o monstro consegue sair vazado. Em seguida, todos vão à enfermaria, e lá Minase se mostra irritada pela intromissão dos demais, causando um confronto com Mai. A professora Arisu então lança um desafio para as duas, que consiste em uma competição para ver quem derrubava o Phantom primeiro. Haruhiko, que se sentia culpado por Minase ter ficado impossibilitada de usar seus poderes após salvá-lo, disse que iria ficar do lado dela, na disputa, e Mai tem a ideia de convidar Kurumi para o seu time. Sem demora, Minase e Haruhiko encontram o Phantom, e a garota tenta usar seu poder vocal, mas eles ainda estavam fracos por conta de sua garganta ter ficado machucada na última luta, e ela é quase derrotada. Mas nosso protagonista protege, invocando Marcosias, que afugenta um ser, e mesmo com a ajuda dele, Minase vai embora irritada. Então o garoto vai até a professora Arisu colher mais informações sobre a garota, e ela então conta que Minase tinha um passado com aquele Phantom, pois foi por culpa dele que o poder dela tinha sido despertado, e aquilo causou o afastamento dela das demais pessoas, que temiam seu grande poder, e ela pede que nosso protagonista continue do lado da garota. Em paralelo, Minase está enfrentando o Phantom de 3 cabeças em um parque, e mesmo com seus poderes restaurados, ela não se mostra páreo para ele, e Haruhiko chega na hora, invocando Marcosias novamente para ajudá-la. Reina, Mai e Kurumi aparecem também, e unindo seus poderes como um grande time, eles selam o Phantom no desenho de Haruhiko. Em seguida, Reina usa seus poderes para curar Minase, e a professora Arisu revela que se enganou, e que aquele não era o mesmo monstro que a Luna havia enfrentado anos atrás. Isso faz Minase ir embora sozinha, frustrada. Na manhã seguinte, a garota de cabelo rosa vai até a casa de Haruhiko se desculpar com ele, e agradecê-lo por ter salvo sua vida. Dias se passam, e Kurumi está caminhando para a escola, refletindo sobre seu receio de que teria que enfrentar mais Phantoms para ajudar seus novos amigos, quando Haruhiko a vê, e dá um susto ao surpreendê-la atravessando uma rua. Isso faz com que a jovem se desequilibre, mas antes que ela caia, o garoto a segura pelo braço, e algum tipo de energia se manifesta, fazendo os dois caírem em uma poça de água e serem transportados para outro mundo junto com Ururu. Nesse lugar, um grupo de ursinhos carinhosos tentam levar Kurumi até a presença do príncipe Salmão. Porém, Albrecht aparece caminhando e a salva, deixando Haruhiko e Huro totalmente surpresos. Em seguida, Albrecht os leva até um local seguro e conta a eles sobre Kurumi ser a última descendente da família real que comandava aquele lugar, até o dia em que o príncipe Salmão, que era inimigo deles, havia os atacado e os obrigado a esconder Kurumi. Depois disso ele vai embora, mas antes lhe entrega uma herança de família que, segundo Albrecht, iria proteger ela. Vendo aquilo, nosso protagonista conclui que aquele mundo havia sido criado pela imaginação de Kurumi, em sua tentativa de fugir do mundo real, e Albrecht retorna para a sala, avisando que o príncipe Salmão estava atacando o lugar. Já no mundo real, Minase, Reina e Mai estão reunidas a pedido da professora Arisu, discutindo sobre o fato de Kurumi não ter aparecido na aula naquele dia, e se perguntam se ela estaria com medo de enfrentar os Phantoms, devido à sua pouca idade. Voltando ao mundo dos sonhos, o príncipe Salmão está perseguindo Kurumi, pois desejava se casar com ela. Durante a fuga, Albrecht acaba ferido por uma flecha, e o grupo termina se escondendo em uma caverna. Porém, logo a calmaria deles acaba, quando o príncipe Salmão surge novamente, desta vez pilotando um Megazord de urso. Vendo o melhor amigo ferido, Kurumi decide enfrentar o vilão sozinha, fazendo a herança de família que Albrecht tinha lhe dado se transformar em um cajado, que ela usa para derrotar o vilão. Assim que tudo termina, a jovem dá um abraço em Albrecht, e todo aquele mundo desaparece, e eles retornam de onde vieram. Ao se ver em casa, Haruhiko questiona o que assustava Kurumi, que fez com que ela quisesse fugir para outro mundo. Mas a jovem fala que aquilo não importava mais. E os dois então vão para a escola, onde encontram Reina, Minase e Mai os aguardando. E Kurumi fica animada, quando eles partem para mais uma missão. Algum tempo se passa, e vemos Haruhiko ainda sonolento, indo para mais um dia de aula. E na escola, ele se surpreende com os demais alunos, tirando um cochilo. Até o professor estava dando aquela soneca na escrivaninha. Mais tarde ele se reúne com Mai, Reina e Kurumi, que relatam terem passado dias sonolentas. Isso deixa Haruhiko intrigado, fazendo ele olhar para fora do prédio e ver estudantes dormindo por todos os lados.
Contudo, ele não consegue pensar nisso por muito tempo, pois Kurumi pede ajuda dos amigos para encontrar Rudolph, o gato perdido da sua colega Arina. Assim, os estudantes começam a espalhar cartazes pela cidade e vão até uma loja, onde ficam enfeitiçados por comida de gato, e começam a agir como felinos, até que voltam a si, sem entender o que tinha acontecido. Enquanto isso, Minassi vai até um dormitório abandonado, que tinha apelidado de Mansão dos Gatos, pois aquele local passou a abrigar diversos gatos de rua, antes dos adultos finalizarem os bichanos e fecharem de vez o local. No outro dia, Haruhiko chega no colégio e vê todos os alunos com rabo e orelha de gatos, inclusive suas amigas, sendo ele um dos poucos que não tinha sofrido com a mutação. Então Minassi conta aos amigos sobre ter sentido a presença de um Phantom na mansão dos gatos, e o grupo vai até lá investigar. Chegando no lugar, Kurumi ouve um miado de Rudolph, o gato de sua amiga, e o grupo entra no local para procurá-lo, olhando quarto por quarto. No entanto, o lugar não parecia ter fim, e eles não encontram nem o gato nem o Phantom. O grupo então resolve parar no refeitório para descansar um pouco, e lá eles encontram o pequeno Rudolph, mas ele é pego pelo Phantom, que tranca eles na sala. Logo os estudantes percebem que a casa inteira era o Phantom, e Minassi tenta atacá-lo seguida por Mai, porém os ataques não surtem efeito, e Haruhiko alerta que caso causem dano na mansão com eles dentro, poderiam acabar se machucando. Depois disso, o Phantom transforma o refeitório em um playground para gatos, e ao entrar em uma casinha, os garotos acabam caindo em um portal e sendo levados até a presença do felino, que assombrava o lugar, onde vem a manifestação de 3 garotas, levando Haruhiko a concluir que o bichano só estava querendo proteger as suas lembranças. Reina então se adianta e tenta convencer o Phantom a devolver Rudolph, e Kurumi começa a falar na língua dos gatos, fazendo-se comover e devolver o gato perdido. Só não sei da onde ela conseguiu esse conhecimento de conversar com os gatos, só Deus sabe. Depois disso, as duas jovens ficam agradecidas e abraçam o Phantom, que liberta a todos da maldição de se tornarem gatos. Em seguida, o grupo resolve fazer uma faxina na mansão, para que assim as pessoas voltassem a frequentá-la, e o Phantom não se sentisse mais solitário. Um tempo se passa, e um poderoso Phantom macaco faz surgir uma fonte termal em meio ao pátio do colégio, causando uma intensa onda de calor, e vários alunos tentam derrotá-lo, mas não tem sucesso. Até mesmo um trio de garotas tentam aprisioná-la, invocando um enorme dragão de água, porém facilmente são derrotadas e humilhadas. Quando mais se adianta para enfrentá-lo, ela acaba escorregando em uma casca de banana, atirada por um dos servos do poderoso Phantom, e termina sendo capturada por ele. Vendo aquilo, nosso protagonista invoca Marcosias para ajudá-la, porém o cão alado também acaba enrascado, e Kurumi manda Albrecht até lá, mas ele acaba ficando inchado por causa da água e é retirado do combate. Nem mesmo os poderes vocais de Minassi são suficientes para sequer enfraquecer o monstro. Então, pensando em atrair o Phantom para fora da água, para que assim Haruhiko pudesse vê-lo completamente e fazer um desenho para selá-lo, Reina veste um maiô e tenta atrair o monstro, que já tinha mostrado que gostava das formas femininas. Contudo, nem isso adianta, e Haruhiko bola um plano envolvendo Mai. Quase dá certo, porém no instante final, o caderno do garoto acaba danificado e ele é obrigado a invocar Cthulhu, uma criatura marinha que o rapaz havia aprendido a invocar, utilizando uma nova técnica que vinha estudando, chamado Dedo de Abramelin, que lhe permitia invocar criaturas sem que precisasse desenhar elas antes. Cthulhu enfim consegue derrotar o Phantom, que revela ter criado aquela fonte termal para relaxar após sua esposa ter fugido dele. Então, pensando em acalmar a fera e mandá-la embora, a professora Arisu faz nosso protagonista se fantasiar de primata fêmea e partir com o Phantom, deixando o rapaz totalmente desconfortável. Alguns dias depois, vemos Ayumi Kitajima, uma aluna do grupo de teatro. Ela consegue convencer Haruhiko e sua turma a participarem de uma peça que ela própria tinha escrito, para concorrer a uma competição artística, e que nenhum outro estudante quis participar. Até mesmo Minassi, que era meio antissocial, aceita participar da encenação, ao sentir a presença de um Phantom assombrando o teatro. Desse jeito, o grupo passa seu tempo livre ensaiando, mas o tal Phantom não se manifesta nenhuma vez, até o dia da competição chegar. E durante a execução da peça, Ayumi revela ser o tal ser, dizendo que ela era o resultado da frustração de todos os membros do clube de teatro, que haviam tentado vencer a competição e não obtiveram sucesso nos últimos 10 anos. Em seguida ela se desculpa com os demais por aquilo, e pede para ser selada, porém a tropa de Haruhiko fica com pena dela, e resolve ajudá-la a vencer a competição. O público pensa que aquela cena emocionante fazia parte do show, fazendo com que a peça recebesse diversos elogios. Então eles continuam atuando, mas Ayumi acaba se empolgando demais e usando seus poderes de Phantom para transportar todos, incluindo o público, para uma feira no Japão feudal. Assim o grupo de amigos acaba tendo que enfrentar alguns ninjas da sombra, invocado por Ayumi, e após derrotá-los, eles unem suas habilidades para derrotar o Phantom sem esforço, fazendo tudo voltar ao normal. Posteriormente vemos que a peça de Ayumi tinha ganho a competição, e para desespero dos colegas, agora a Phantom estava decidida a ganhar a competição nacional. Um tempo se passa, e uma manhã Haruhiko está atrasado como sempre, e em sua pressa acaba pisando em Ruru, e deixando a pequena com muita raiva.
Já mais tarde, a fadinha está sentada em um banco da praça, falando sozinha como gostaria de ser uma pessoa de tamanho normal, até que uma Phantom bruxa a escuta e diz que será capaz de realizar seu desejo. No entanto, ela explica que ao fazer isso, Ruru perderia a habilidade de voar, e ainda avisa que ninguém poderia reconhecê-la, pois caso isso aconteça, ela voltaria para o tamanho normal. Ruru concorda com tudo, e antes de fazer o feitiço, a bruxa entrega um colar para ela. Depois disso, a ex-fada vai até a escola disfarçada de aluna nova, e se senta ao lado do nosso protagonista, que não a reconhece. Desse jeito, ela passa o dia aproveitando sua nova altura, e causando diversas confusões, por não estar acostumado com aquilo. No fim do dia, ela pede que nosso protagonista a leva para conhecer seu clube. Lá ela fica na presença da professora Arisu e as demais companheiras de Haruhiko. Também não a reconhece. Porém, Ruru se mostra inquieta na frente de Minase, por conta da moça conseguir sentir os Phantoms. Porém, a garota não demonstra ter sentido ela, e após Ruru contar uma história triste sobre seu suposto passado, as demais garotas a convidam para um festival de fogos de artifício. Chegando lá, um Phantom em forma de bomba aparece e começa a ameaçar as pessoas no festejo com sua iminente explosão. E Ruru percebe que o ser carregava o mesmo pingente que a bruxa tinha lhe dado. Então o Phantom captura Haruhiko e Ruru vai até a feiticeira para saber como parar o bicho, e a mulher conta que era só retirar o colar dele. Mesmo triste por voltar à sua forma normal, Ruru grita a todos quem ela era de verdade, voltando à sua aparência de fada, e voando até o Phantom Bomba, que ela consegue convencer a soltar nosso protagonista. Depois ela o leva para explodir longe das pessoas, dizendo ao amigo que agradecia pelo dia que ele passou com ela, e logo uma explosão acontece, deixando Haruhiko extremamente triste, achando que tinha perdido sua amiga. Mas sem demora, a fada reaparece sem nenhum arranhão, caiu no bait. Mais tarde os dois se reúnem com o restante do grupo durante a queima de fogos, e o rapaz pede desculpa por ter pisado em seu pé de manhã, o que deixa a fada agradecida. Na noite seguinte, Haruhiko está em sua casa, quando acha uma caixinha com lembranças de quando ele estava no ensino fundamental. E na manhã seguinte, o rapaz desperta transformado em criança, sem se lembrar que já era um adolescente. Então nosso protagonista vai para a escola achando que era um aluno do fundamental, mas nenhuma das outras crianças sabia quem ele era, e assim o menino fica desolado, até que Kurumi o vê e tenta ajudá-lo. Descobrindo a verdadeira identidade dele, ela o leva até as outras moças do time E, que vão até a casa de Haruhiko para investigarem a causa daquela transformação. Contudo, o grupo não encontra nada por lá, e as moças concluem que era melhor não deixar o jovem Haruhiko sozinho. Assim ele termina indo para a casa de Mai, mas antes eles compram roupa para o nosso protagonista e passam no mercado, deixando a garota cansada de cuidar da criança. Alguns dias se passam, sem conseguirem trazer Haruhiko para sua idade normal, e Mai continua a sofrer por ser babá dele. Em uma manhã ela chega na escola exausta, e o garoto se sente um pouco ocupado por aquilo, passando o dia se comportando. E à noite, durante uma tempestade, ele demonstra ter medo dos trovões, e Mai tenta confortá-lo, como uma irmã mais velha faria. No outro dia, a moça leva o pequeno Haruhiko para brincar no parque, e o menino mostra ter se apegado a ela, falando que gostaria de morar com a garota para sempre. Nessa hora, um Phantom de areia surge, e Mai tenta enfrentá-lo, mas por algum motivo, seus poderes falham, e Haruhiko, desejando ser mais velho para poder proteger a amiga, enfim retorna à sua idade normal, e derrota o Phantom. De volta à sua casa, vemos nosso protagonista conversando com Mai sobre não se lembrar de nada de quando ele era uma criança, e ela se mostra um pouco decepcionada com aquilo. Depois Haruhiko deixa ela sozinha para ir atrás de outras garotas, e Mai acaba descobrindo uma carta escrita pelo jovem, e descobre sobre o desejo dele de passar um dia divertido com seus pais. Então ela conclui que Haruhiko tinha voltado a ser criança por conta disso, e fica emocionada por ele, já que sabia que os pais do adolescente sempre foram ausentes. O pai vivia viajando pelo mundo a trabalho, enquanto a mãe dele tinha ido embora há um tempo. Algumas semanas se passam, e vemos que as férias de verão estão se aproximando, e que o time E, além de contar com a adição de Reina, Minase e Kurumi, agora possuía as maiores notas, quando se tratava de eliminar Phantoms, tornando o grupo mais famoso da escola. Um dia Haruhiko leva para a escola o aparelho que a fadinha tinha pego na empresa Layashiki e mostra a Minase, na esperança de que ela soubesse o que era, e a moça conta que aquilo era um dispositivo de comunicação para acessar os servidores da empresa. Em outra cidade, presenciamos uma Phantom misteriosa atacando um trio de jovens com poderes especiais e o derrotando sem grandes dificuldades. Voltando à escola de Haruhiko, a professora Arisu revela o acontecido para os alunos, contando que a Phantom misteriosa que tinha sido apelidada de Enigma tinha o poder de roubar as habilidades das pessoas que atacava. Por isso ela alerta os jovens para que tomassem cuidado e procurassem não enfrentar a desconhecida caso a encontrassem. Mais tarde, enquanto conversam na rua, o time ouve gritos, e ao correrem para ver do que se tratava, encontram Enigma, atacando um trio de jovens estudantes e fazendo exatamente o contrário do que a professora pediu. Eles lutam contra a Phantom, e Haruhiko tenta aprisioná-la em um de seus desenhos, mas de alguma maneira, Enigma consegue escapar da sua pintura. Deu pinote.
Depois disso, as férias de verão começam sem novos registros da Phantom misteriosa, até que um dia nosso protagonista recebe uma surpreendente ligação de sua mãe, que pede a ele que encontre no parque. No local, a mulher pede perdão por tê-la abandonado, e o rapaz a perdoa, levando ela para morar em sua casa. No entanto, a súbita aparição dela acaba deixando Ruru intrigada, mas o garoto não dá atenção à fada, e além disso, ele passa a deixar as amigas de lado, deixando elas enfrentarem os Phantoms sozinhas. Em um dia, após derrotarem o Phantom Girassol, as moças veem Haruhiko e sua mãe andando pela rua, e Minase sente uma presença estranha que não pôde identificar. As garotas ficam preocupadas do amigo estar sendo enganado, e vão até a casa do rapaz para sondar a situação, onde Mai recebe um telefonema da professora Arisu sobre o desaparecimento da mãe de Haruhiko, reportado pelo atual marido dela. Nessa hora, a mulher revela ser Enigma, que tinha possuído aquele corpo para espionar Haruhiko, pois tinha um interesse particular nas habilidades dele. Então ela acaba enfrentando os membros do time E, que não se mostram páreos para ela, e consegue até roubar os poderes de Haruhiko, indo embora logo em seguida. No outro dia, vemos a mãe de Haruhiko em uma das instalações da empresa Layashiki, em coma por conta da possessão de Enigma, e nosso protagonista se encontrando com o atual marido da mãe, que lhe entrega uma foto da esposa e do menino que ela guardava, e ainda conta que ela se culpava muito por tê-lo abandonado. Já na casa dele, Ruru começa a agir de maneira estranha, por conta do ocorrido com a mãe dele, enquanto Minase ajuda os homens da Layashiki, que estavam caçando Enigma, e percebe que havia informações que a empresa estava escondendo. Depois ela vai até a casa do nosso protagonista, pede para que usem o equipamento que Ruru havia pego na fábrica abandonada, para hackear os servidores da Layashiki e descobrir o que escondiam. Assim eles descobrem que a empresa estava combinando o DNA humano com os dos Phantoms, para fortalecê-lo artificialmente, e que Enigma tinha sido uma das cobaias deles, e ainda descobrem dados deles próprios, enviados pela professora Arisu. Nesse instante, Minase recebe uma ligação sobre um ataque de Enigma na instalação de Layashiki, onde a mãe de Haruhiko estava internada. Então o grupo parte para lá e no caminho encontra a professora Arisu, que conta sobre a Phantom estar buscando informações sobre os dados guardados no prédio, que possibilitaram que Enigma usasse o poder roubado de Haruhiko para controlar qualquer Phantom, já que o objetivo dela era usar os seres para dominar a humanidade. Logo eles chegam na porta do prédio e tentam enfrentar Enigma, mas são novamente derrotados, e a professora Arisu revela que a fadinha Ruru tinha nascido de Haruhiko e que ela era parte da personalidade dele, que o garoto reprimia. E com isso, ele conseguiria recuperar seus poderes usando a fadinha. Desse jeito, nosso protagonista e Ruru se fundem, fazendo com que o rapaz exalasse um imenso poder. Vendo aquilo, Enigma usa o poder que roubou dele para invocar os Phantoms que ele havia selado, e o jovem responde convocando Marcosas e Cthulhu, que agora estavam evoluídos e muito mais poderosos. Assim, Enigma não tem chance contra os novos poderes de Haruhiko, e ele ainda conta com a ajuda de todo o seu time, para enfim, aprisionar a Phantom malvada, que é destruído de uma vez por todas. Vemos também um reencontro emocionado entre Haruhiko e sua mãe. Depois descobrimos que todas as pessoas que tiveram seus poderes roubados tinham conseguido recuperá-los. E encerramos nossa primeira temporada com o time pronto para mais uma missão, sempre ligado, sempre sabendo o que quer. E eu vou ficando por aqui também, pessoal. Caso tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar aquele like bolado e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, demorou? Um abraço a todos, fiquem com Deus e valeu!